Você também é favorável que o governo atue dessa forma, como foi em El Salvador, para tentar barrar essas organizações criminosas, mesmo com o custo de extinguir direitos fundamentais da população? Sim, sim, mesmo com esse custo. Até porque as pessoas no Brasil, elas têm direitos fundamentais apenas no papel, são direitos nominais. A nossa Constituição dá um monte de direito pra gente, né? A gente estava lá de novo em Juiz de Fora, as pessoas moravam em favelas que foram construídas na encosta, mas na Constituição diz que elas têm direito à moradia. As pessoas ficam na fila do SUS, mas diz que elas têm direito à saúde universal. As pessoas saem da escola sem saber falar português e escrever direito, mas elas têm direito à educação. No papel a gente tem muitos direitos, mas na prática, se você sair na rua com um celular, você vai ser roubado, todo mundo tem medo. Então, o nosso próprio direito de ir e vir, que é um direito básico, a expressão básica da nossa liberdade, ele não existe. Então, para garantir os direitos básicos, nós precisamos fazer o uso do monopólio da força do Estado. O que é o monopólio da força do Estado? O único que pode usar força bruta contra as pessoas tem que ser o Estado. Não pode ser o Comando Vermelho, nem o PCC. Então, para fazer isso, nós temos que declarar guerra a eles. E aí nós temos que retirar da parte dessas figuras do crime organizado direitos e prerrogativas que permitem a eles se defender usando o sistema de justiça que é feito para cidadãos brasileiros, tá? Enquanto negam ao Estado brasileiro. E como é que funciona isso? De maneira clara. Quando você faz parte de uma facção e você toma um bairro ou toma uma cidade inteira, como acontece no Ceará, você impõe sua lei ali. E quando você põe uma lei num determinado bairro, a lei brasileira não vale. É por isso que esses faccionados nos mandam, julgam as pessoas, determinam quem pode ficar numa casa ou não, botam até toque de recolher. Teve toque de recolher que aconteceu em Betim outro dia, eu estava comentando com o pessoal de lá. Então, veja, eles impõem a lei. Se eles impõem a lei, eles negam a lei brasileira. Se eles negam a lei brasileira, eles negam os deveres que a lei brasileira impõe a eles, mas também os direitos. E é por isso que nós vamos impor, então, o que a gente chama de direito penal do inimigo, tá? Que é uma legislação muito rápida e muito dura para destruir esse aparato de poder que foi criado para essas figuras. Isso é um momento anômalo, ou seja, um momento diferente na legislação brasileira? Claro, mas eu espero rapidamente impor a lei e ordem e tornar o país um país calmo e feliz, sem mais a existência do crime organizado. Porque só para a gente lembrar, a única vez na história republicana que o Brasil foi decretado estado de sítio foi durante o governo de Arthur Bernardes. A gente está falando da década de 1920. Aliás, Arthur Bernardes governou os 4 anos sobre o estado de sítio, né? E foi talvez um dos governos mais desastrosos da história do Brasil. Só para complementar, Adriana, me perdoe, mesmo você falando das questões dos direitos fundamentais, e aí de fato, eu estou fazendo uma pergunta aqui na ignorância mesmo, como que vocês vão conseguir garantir que essas pessoas estão diretamente ligadas ao crime organizado? Seja através vai haver uma integração entre Polícia Federal e Polícia dos Estados, Forças Armadas, que tipo de força verdadeiramente que vocês pretendem colocar nas ruas, já que, por exemplo, o controle das forças estaduais estão na mão dos governadores. Se os governadores não derem determinação, não vão. Vocês pretendem utilizar, por exemplo, Força Nacional de Segurança ou até mesmo as Forças Armadas para poder implementar esse estado de defesa? Só uma pequena coisa, eu não peguei o meio da sua pergunta porque estava mudo, mas eu acho que eu entendi a natureza da pergunta. Então eu peguei o começo e o fim da pergunta. Sobre assim, eu não posso fazer, vamos dizer, comparações. Com o Arthur Bernardes, ele governou assim no começo do século XX, portanto foi um desastre, portanto eu não posso implementar de novo. Porque eu posso pegar exemplos de governos desastrosos durante a democracia, eu não vou acabar com o regime democrático no Brasil. Eu não posso fazer esse tipo de analogia, que seria uma analogia errada e falha, que não explica as coisas. Tá? Porque eu tenho uma situação excepcional no Brasil. São mais de 23 milhões de brasileiros vivendo sob o jugo do crime organizado. A função do Estado brasileiro é manter sua soberania sobre o seu próprio território. Logo, o Estado brasileiro vai ter que fazer uso da força e o de todos os instrumentos que a Constituição nos garante para, através da força, recuperar esses territórios. Os governadores que não atuarem de modo a garantir a defesa e a integridade do território nacional serão afastados do cargo, como o Alexandre de Moraes, inclusive, afastou o Ibanez quando daquelas manifestações do 8 de janeiro. O governador do Distrito Federal, ao menor sinal de que, de alguma maneira, ele não atua em defesa da lei e da ordem junto ao poder federal, ali aos 3 poderes, ele foi afastado numa canetada. Portanto, se um governador, de alguma maneira, colabora com o crime organizado, ele será afastado. No restante do caso, o Estado de Defesa, ele garante, por parte da Presidência da República, a posição de comandante em chefe para a organização das forças de segurança do Estado brasileiro para fazer o melhor uso possível das suas atribuições. E eu tenho certeza que, vencendo uma eleição presidencial,
eu vou acumular o poder político necessário, dado que foi vontade da população brasileira andar com esta proposta, para, junto com os governadores brasileiros, atuar em defesa dos direitos fundamentais dos brasileiros, que incluem a liberdade de ir e vir, que hoje não é garantida por conta do crime organizado. Sendo muito claro, né, uma vitória política nossa na eleição vai ser praticamente uma vitória plebiscitária. E o que será uma eleição plebiscitária? Se a pessoa votar no candidato do partido de missão, em mim, no pré-candidato, no caso, tem que ser muito cuidadoso. Se a pessoa vota no pré-candidato do partido de missão, ela está votando para ter um estado de defesa e ter uma operação para destruir o crime organizado. Se ela vota no Lula, no Flávio, nos outros, ela não quer, e está tudo bem, faz parte da democracia, ela não quer esse tipo de operação. Comigo ela quer, portanto, é uma eleição plebiscitária e é da vontade do povo, e será programa desse governo tocar isso. Agora, Renan, eu queria saber também um pouco do que é Minas Gerais para o partido, né? De que forma que o partido vai se organizar aqui em Minas, em relação a candidatos, em relação a palanque também, até mesmo, né, para a sua candidatura ou da sua pré-candidatura, e como que o partido Missão deve caminhar aqui em Minas Gerais. Perfeito. Minas Gerais é um estado importante para tudo, não só em termos econômicos, em termos políticos, mas em termos afetivos. Minas Gerais se for pegar o estado que a maior parte dos brasileiros vai citar como o estado que mais gosta, ou que tem algum parente que mais gosta, é Minas Gerais. Portanto, recuperar não só o orgulho dos mineiros, mas o foco que Minas Gerais teve central no seu próprio desenvolvimento, é papel também nosso. Então, nós estamos lançando deputados, nós estamos lançando um pré-candidato ao governo, de modo a construir um programa que faça Minas se desenvolver novamente e o estado mineiro deixar de estar quebrado. A gente está pegando uma herança em Minas que vem do Aécio, passa da Anastasia, se acelera pelo Pimentel e que não foi resolvido pelo Zema, que é de endividamento, orçamento estourado e, no fim do dia, ausência de capacidade de investimento por parte do Estado para que você resolva problemas graves de infraestrutura que Minas Gerais tem, e a gente vê esses problemas de infraestrutura se refletirem em desastres que nós temos recorrentemente acontecendo em Minas. Talvez os 3 últimos grandes desastres nacionais, 2 aconteceram em Minas, tá? E aí, com uma infraestrutura defasada, Minas Gerais ela não consegue acompanhar o desenvolvimento de outros lugares. São Paulo, por mais que São Paulo tenha os seus problemas, a infraestrutura de São Paulo recorrentemente se renova. A linha de estradas de São Paulo se renova e até ferrovia em São Paulo está andando. Minas, que fala muito do trem, né? Trem bom, trem ruim, não tem mais trem. E, ao mesmo tempo, tem uma economia que se baseia, em parte, na mineração, que necessita desse tipo de modal. Então, um partido político que encare esses problemas, que resolva questões ligadas ao funcionalismo em Minas Gerais, que, por exemplo, vamos pegar as polícias, que estão com salário defasado há muito tempo, em que resolva desigualdades regionais, em que no norte de Minas você tem muito município pequeno que não consegue sustentar, resolver boa parte dos problemas brasileiros. Porque Minas, ela congrega dentro de si parte da alma e, inclusive, vamos dizer, um reflexo das diferentes economias e culturas brasileiras. Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, mais uma vez obrigado pela sua presença, obrigado pelos seus esclarecimentos e que a gente te deseja sorte, sucesso nessa caminhada, e as portas da Rede Catedral de Comunicação Católica estão abertas para a gente poder te ouvir e temos certeza que vamos te ouvir em outras oportunidades até outubro. Maravilhoso, eu agradeço demais a oportunidade, excelentes perguntas e um abraço para todo mundo. Eu faturei cerca de R$25 mil ou um pouquinho mais de $4 mil. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.